Olá, amigos da Sage Retention, Márcio Canta aqui, tudo bem? Vocês já devem estar sabendo que o nosso livro Sóia na Prática já está na Amazon, a maior livraria do planeta. Desculpa, hoje eu entrei aqui sem falar nada para ninguém, sem marcar um evento, sem convidar ninguém, porque eu queria dizer para vocês o quanto isso representa para mim. Há cerca de 20 anos eu atuo nessa área de marketing, vendas e retenção. Nos últimos 10 anos eu venho me dedicando a construir uma metodologia. Essa metodologia ela começou sem uso de inteligência artificial, não tinha isso ainda. Mas eu já tinha construído o troféu. O que é o troféu? É uma forma de você visualizar o funil, o antigo funil de vendas, que agora a gente transformou num troféu de marketing com foco em vendas. E mais ainda, agora eu transformei esse troféu com uso de inteligência artificial. Por que eu fiz essa modificação? Porque a gente está vivendo uma nova era, a gente está vivendo uma total disrupção do que você entende hoje sobre marketing, vendas e retenção. Se no passado você já tinha algumas ferramentas que já eram revolucionárias, como o RD Station, Pipe Drive, várias ferramentas de CRM, HubSpot, você tinha ferramentas que faziam integrações, chatbot, ManyChat, tudo isso já era muito avançado para a maioria das empresas. Mas o que acontece é que hoje a gente está vivendo uma nova era. É uma nova era, não é mais uma revolução, é uma nova era. Porque se antes você demorava meses para fazer uma coisa, uma peça de publicitária e tal, hoje você demora minutos. E te garanto com muita qualidade. Antes de eu entrar aqui para falar sobre isso, eu pedi para o Notebook LM fazer uma apresentação de slides para mim. Se fosse antes, eu confesso que eu teria que fazer isso pensado durante uma semana, no mínimo, e talvez não tivesse a qualidade que tem essa apresentação que eu vou mostrar para vocês. Então, eu estou falando aqui há 3 minutos e 39, 40, 41, 42 e por aí vai. 3 minutos. Em 3 minutos eu criei uma apresentação. E eu vou mostrar para vocês essa apresentação porque eu vou usar ela na nossa live agora. Então, me fala uma coisa. Quanto tempo você está perdendo fazendo apresentações para a tua empresa? Quanto tempo você demora para criar uma apresentação para o teu negócio? Hoje, com o uso das inteligências artificiais, com o uso da tecnologia, é questão de minutos. Então, o que eu te pergunto? A pergunta é simples. Até quando você vai ficar perdendo tempo fazendo apresentações na unha? Hoje a gente tem o Gama, que faz apresentações incríveis. O Notebook LM, ele é um pouco diferente do Gama, porque ele usa fontes. Eu estou usando aqui 10 anos de fontes minhas, mas para fazer essa apresentação, eu usei o nosso livro. Porque o livro é o que a gente está lançando agora. E é isso que eu quero mostrar para vocês como que isso funciona. Eu nem vi a apresentação. Se eu estou falando com vocês aqui, eu pedi para fazer, eu nem vi. Mas eu confio plenamente no que vai sair daqui. Porque as fontes vêm do livro. Então não tem como errar. Como sair da gambiarra e transformar a inteligência artificial em um sistema de crescimento? Márcio Canto, fundador da Sage Retention e criador do Sóia. Mas sobre o que é esse livro? Esse livro é sobre o Sóia. Sistema operacional com a inteligência agêntica. Eu ouso a dizer que é o primeiro sistema operacional com a inteligência agêntica que usa agentes
num formato de metodologia para entregar o conhecimento, só que não é só conhecimento que você vai receber. Você vai receber, na verdade, é um agente que vai te ajudar com que você realmente implemente aquilo que você ia aprender e agora você executa. E é simples assim. A gênese do sistema, do pavilhão 42 no SEASA ao cérebro digital. E a solta vira gambiarra e a com sistema vira crescimento. Para quem não sabe, eu trabalhei 20 anos no SEASA do Rio de Janeiro. Meus pais, minha mãe fazia tricô, meu pai era produtor rural, morava num sítio, numa fazenda. Meu avô tinha uma fazenda em Venda Nova, uma área serrana, uma área do interior de Teresópolis, que era muito grande. O meu pai tinha 9 irmãos e todos eles moravam no mesmo lugar, na mesma área. Chamava antes Córrego Sujo e agora, muito mais moderno, chama Vale Alpino. Então, o meu pai sempre viveu da lavoura, como agricultor, plantava, vendia os legumes, comercializava os legumes que ele plantava. E depois ele foi para o Rio, começou a trabalhar no mercado, lá em Madureira, Mercadão de Madureira, e aí depois fizeram uma modificação, tiraram as pessoas que trabalhavam no Mercadão de Madureira e passaram para o SEASA. E aí meu pai comprou uma loja no Pavilhão 42 e trabalhou lá por 40 anos. E eu conto um pouquinho dessa história aí, que meu pai era um gentleman. Ele tratava as pessoas com carinho, com respeito, com honestidade. E isso fazia do meu pai ter uma credibilidade enorme no SEASA. Quando eu entrei no SEASA, eu comprava, às vezes, 50, 60, 70 mil reais no dinheiro de hoje, sem dar um cheque, sem falar, sem assinar uma promissória. Era só na boca, por conta do crédito que o meu pai tinha. Então eu conto um pouco dessa história no começo do livro, da gênese do sistema. O capítulo 0, antes da IA, eu construí uma rede. Por que eu construí uma rede? Eu usei o LinkedIn como laboratório. O LinkedIn foi a ferramenta que eu escolhi para fazer as coisas que eu faço hoje. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, tenho TikTok, tenho Kawaii, tenho um monte de rede social. Mas o que eu sempre construí o meu conteúdo foi dentro do LinkedIn. A ponto de agora eu ter 10 anos documentado dia a dia do meu LinkedIn no meu notebook LM. Para que eu pudesse construir meus conteúdos daqui para frente. Eu posso ficar sem fazer conteúdo durante 100 anos que eu tenho conteúdo para construir dentro do notebook LM. Então, eu não usei o LinkedIn como uma plataforma de emprego, eu não usei o LinkedIn como uma plataforma de currículo, eu usei o LinkedIn como uma plataforma de conhecimento, de entendimento, de documentário, onde eu documentei tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu falei, tudo que eu disse. Todos os dias eu tinha que publicar no LinkedIn. Eu ainda não sabia por quê, mas agora eu descobri. Era para as IAs entrarem lá e pegar todo o meu conteúdo e entender que eu criei uma nova categoria hoje, que é o SOIA, onde eu entrego o conhecimento de uma metodologia de marketing, vendas e retenção através de agentes de inteligência artificial. E aqui a gente tem uma premissa inegociável. Teste, erro e validação humana antes de automação. Sistemas nascem de conexões validadas, não de palpites. Você não está vendo aqui nascer uma coisa que foi copiada de algum lugar, que foi clonada de algum lugar, não. O que eu estou te oferecendo nesse livro é uma forma de você entender como que foi construído o primeiro sistema agêntico do Brasil com uma metodologia por trás, onde eu te entrego o conteúdo embarcado dentro dos agentes para você usar o meu conhecimento somado ao conhecimento dos agentes para você aplicar aquilo no teu negócio.
Capítulo 1. A síndrome da IA solta. O erro invisível de automatizar o caos. Textos soltos e prompts copiados. Empresários operando 14 horas por dia. Ferramentas isoladas sem integração. Obesidade digital, tentativa e erro e alta velocidade. A inteligência artificial não cura incompetência processual de uma empresa. Ela apenas acelera a era de atirar para todos os lados chegou ao fim. Porque a promessa, quando que surgiu a inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, ali em 2022, a gente está agora em 2026, foi que a inteligência artificial ia fazer tudo pelas empresas. Há alguém que diga hoje que a inteligência artificial ainda não, já está fazendo tudo pelas empresas. Mas aqui eu penso diferente. Eu penso aqui que o humano ele tem que dar o comando para entender qual é a dor que ele tem. Aí o agente mais a minha expertise resolvem essa dor, faz a parte operacional. E depois ele entrega para o humano o resultado daquilo que ele resolveu de dor para o humano aplicar. É a regra H maior que A mais E maior que H. Esse é o que a gente tem de pensamento aqui. A inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Ela vai botar um exoesqueleto no ser humano para potencializar o que ele já faz. Vai fazer mais rápido, vai fazer melhor, vai fazer de forma nunca antes vista, e não há quem depois possa ignorar, porque vai ficar muito melhor. E daqui para frente vai ficar cada vez melhor. Capítulo 2, a morte do funil, o nascimento do troféu. Em 2018, eu fui no RD Summit. Conheci vários players do mercado, vários amigos que se tornaram meus amigos. Quando eu mostrei para eles o troféu, eles ficaram assim, que diferente, né? Um troféu. Geralmente eles estavam acostumados com um funil. Eu mostrei um troféu. Eu cheguei a mostrar esse troféu para o Aaron Ross, dentro do evento RD Summit 2019. E aí ele olhou, e quando ele entendeu o que eu estava falando, ele pegou, abriu o laptop dele e me mostrou uma ampulheta de lado, assim. E me falou que aquela ampulheta era igualzinho o meu troféu, que tinha a mesma visão de manter e de escalar pela retenção. Alguns desses players que eu falei, na época, não se ligaram, por mais que eles fossem antenados, do que eu estava falando. Hoje, se eles olharem para o mercado, eles vão entender que a retenção é a base do crescimento exponencial. Ela é tão importante quanto adquirir novos leads. Porque quando você adquire novos leads, você traz novas oportunidades para o negócio. Quando você tem a parte de retenção, você já tem o cliente, você tem um recipiente que é onde ficam depositados os clientes. E esses clientes continuam comprando de uma forma contínua. E quando esses clientes continuam comprando, se mantêm na base, começam a indicar pessoas, começam a colocar novos clientes ali dentro, esse crescimento se torna um crescimento exponencial. Então, o velho modelo era um funil. O lead entrava na parte de cima e afundava, acabava na venda. O novo modelo ele tem outra configuração. Nós temos ali atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. E na retenção, o CAC, custo de aquisição de cliente, é 0, e o lifetime value é infinito. Quando você entender que sales retention, retenção de vendas é a moeda do mundo hoje, você vai começar a entender que você não precisa olhar para o começo do teu processo na tua empresa, você precisa olhar para o fim. Porque é depois da venda que o crescimento está. Às vezes você procura o crescimento na quantidade de leads que você coloca. Mas, na verdade, o crescimento está não na quantidade de leads que você coloca ali, o crescimento está na quantidade de clientes que você retém e continuam comprando de você.
Então, a morte do funil e o nascimento do troféu. A venda não é a linha de chegada, é o ponto de transição. É na venda que eu vou começar a fazer a retenção. Capítulo 3, o motor do sistema. A bússola medir. O que é medir, Márcio? Momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução. Você pode perguntar qualquer coisa depois disso, mas essas 5 coisas, se você souber essas 5 coisas aqui bem e fizer bem feito, eu te garanto que você não perde nunca mais uma venda. Porque você vai pegar as informações do teu cliente, na verdade de um lead que ainda nem é teu cliente, para você entender qual é o momento atual dele, qual é a dor que ele tem, qual é a expectativa que ele tem, qual é o impacto e qual é a resolução que você vai dar para ele. Se você resolve uma dor específica de um cliente, que ele mesmo disse qual era a dor, e ele entende que ele precisa resolver aquilo como quando você implica, ele sente o trauma e fala, caraca, eu preciso resolver isso. Você elimina objeções de preço, você elimina objeções de tempo, você elimina objeções de um monte de coisa. Por quê? Porque ele enxergou valor, ele não está nem aí para o preço, ele quer saber de resolver aquela dor que ele já tem ali latente há muito tempo. E é para isso que serve esse capítulo, para você entender como que você usa isso para várias coisas, mas entre elas para nutrir o lead e para descobrir qual é o problema que ele tem. Porque quando você resolve o problema do cliente, você coloca o cliente no centro para resolver a dor dele, você deixa de olhar para o produto e começa a olhar para o cliente. E aí você está vivendo o mundo moderno. Capítulo 4. Cérebro, lóbulos e neurônios. A anatomia biológica de um sistema vivo para empresas. O cérebro só é central à inteligência que recebe a inteligência que recebe o problema. Pensa antes de agir e orquestra a operação. Os lóbulos, os blocos funcionais estruturais, marketing, vendas, retenção, dados, processos. E os neurônios, os agentes de IA hiperpersonalizados para execução, com mais de 100 agentes independentes prontos para agir. Então, primeira coisa que eu entendi é que a inteligência artificial conectava todas as áreas. Quando a inteligência artificial conecta todas as áreas, aí eu visualizei que a inteligência artificial, na verdade, era o cérebro. O cérebro conecta todas as áreas. Quando eu entendi que esse cérebro poderia ser dividido em 2 partes, eu, de um lado, coloquei os pilares, que eram os lóbulos de sustentação, pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção, eu entendi que do outro lado a gente tinha as ferramentas de tração. Aí, na linguagem do marketing, é OKR, DevOps, RevOps, Growth, Hacking, Go-to-Market e Data Intelligence. Também são 6. Mas eu simplifiquei esses nomes aqui porque eu sei que eu ia dificultar para as pessoas que ainda não são do mercado, que não entendem muito bem o que é isso. Aí eu coloquei nomes mais fáceis para você poder entender o que eram esses lóbulos de tração. Mas a verdade é que eles resolvem essas dores aí. O que eu vejo no mercado é mentoria para ensinar go-to-market, mas go-to-market não é o todo. Mentoria para pessoas, coach, treinamento, desenvolvimento pessoal, faz parte, mas não é o todo. Treinamento para entender sobre OKR, metas e objetivos. Treinamento para RevOps, treinamento para DevOps, treinamentos para Growth Hacking, só que são treinamentos isolados. Aonde você já viu um negócio pronto, com todas essas áreas inclusas, entregues por agente que te ajudam a resolver essas dores aplicando o conhecimento? Eu vou te falar que isso é o SOIA. Isso é o Sistema Operacional com Inteligência Artificial, onde você tem todas as áreas de marketing, vendas e retenção trabalhando integradas, usando todas essas outras áreas que se conectam entre si para resolver suas dores e levar o cliente na jornada de compra. Foi por isso que eu desenvolvi a metodologia, foi por isso que eu desenvolvi SOIA. E o livro é a representação natural disso tudo. Essa é a lei. A lei fundamental, o exoesqueleto mental, a equação inegociável
de governança corporativa. Por quê? Porque o humano não vai sair da operação. O humano, ele está ali, ele vai continuar ali, só que ele vai fazer outro papel agora. Ele não vai ficar no operacional, ele vai ficar na hora que ele vai orquestrar os agentes. Mas o que é orquestrar agente? Orquestrar agente é você conversar com o agente, ele vai entender a tua dor, ele vai fazer resolver a tua dor e vai te entregar a solução. Você não fez nada, você é o cara que está ali e quem está tocando o instrumento são os agentes. Então você vai deixar de estar ali no operacional e vai começar a pensar no teu negócio, porque agora você vai ter quem faça o operacional por você, que são os agentes de inteligência artificial. E daqui para frente nós vamos ter muitos e muitos outros agentes que fazem muitas e muitas coisas para a gente. E a gente só orquestra. Mas eu não quero tirar o homem da equação, porque o agente não vai substituir o homem. O homem precisa estar ali, tanto para dizer o que ele precisa resolver, quanto para pegar a solução e aplicar aquela solução em alguma coisa que ele precisa aplicar. Então é o seguinte: o humano intenciona, diagnóstica, define a direção estratégica. O agente mais a expertise do Márcio Canto, com 20 anos de aplicação em marketing, vendas e retenção, absorvem o conhecimento, processam o trabalho pesado e estruturam o raciocínio em escala. Ou seja, resolve a dor. Bate no peito e diz para ele: deixa comigo. O humano valida, aplica a empatia, o rapport, assina e toma a decisão final. Então, essa é a nossa lei inegociável. H maior que A, mas é maior que H. No capítulo 6, o cérebro digital e a fronteira da imortalidade, transformando 18 anos de expertise humana em ativo perene. Ele está 2 anos atrasado ali, porque a gente já tem 20 anos. A memória viva, o conhecimento corporativo não se perde, mas quando o funcionário desliga o computador, o fundador vai dormir. Orquestração estratégica. O SOIA centraliza a cultura, tom de voz, objeções e propostas para garantir consistência operacional infinita. Então, o que aconteceu comigo aqui? Por que esse capítulo existe aí? Eu criei dentro do Notebook LM um podcast para falar em espanhol. Aí as duas vozes sintéticas estavam falando sobre um assunto do SOIA. No final, eles chegaram à conclusão da seguinte coisa: se o Márcio pegou 20 anos de conhecimento dele, embarcou dentro dos agentes de inteligência artificial, ele se tornou imortal. Eu falei, ué, mas disso não está em fonte nenhuma que eu dei para ele, eu nunca escrevi isso, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu voltei e escutei de novo. Se o Márcio pegou 20 anos da experiência dele, inseriu dentro dos agentes como conhecimento dos agentes, ele tornou o conhecimento dele imortal. E eu falei, realmente é verdade. E eu não tinha pensado nisso. Mas é isso que aconteceu. Se antes a gente botava o nosso conhecimento ali, ó, guardado em livros, agora nós guardamos nosso conhecimento nos agentes. Mas qual a diferença dali para esses agentes? É que ali, o livro, ele está te ensinando como você fazer e você tem que pensar e fazer e tomar a decisão por conta própria. Nos agentes, o meu conhecimento está ensinando as pessoas a aplicarem o que ele tem de conhecimento para elas resolverem uma dor específica no mesmo momento que ela conversa em linguagem natural com os agentes. E aí que está a grande sacada e a grande diferença entre você ter um livro e ter um agente com o teu conhecimento dentro. Mas eu fiz questão de escrever esse livro, porque os livros também não vão acabar. Não é só porque eu tenho um agente com meu conhecimento que eu não vou ter um livro dizendo o que eu fiz. O livro serve para documentar essa história, serve para contar a tua história, serve para guardar aquilo que você viveu, serve para gerar autoridade, serve para... Eu não vou nem falar para que serve meu livro. Mas o meu livro é o ponto de partida para você comprar uma mentoria minha que custa R$ 4.997. Ele vai te levando passo a passo, escada acima,
até você chegar lá no nível que eu preciso que você esteja para eu te dar uma mentoria. Vamos lá, capítulo 7, a nova engenharia go-to-market. O fim dos silos e o nascimento do organismo unificado de receita. Marketing demanda atração inteligente, vendas, conversão previsível, retenção, sucesso do cliente, upsell e cross-sell. A operação só sobrevive de marketing parar de culpar vendas e ambos pararem de passarem a ser guiados pela retenção e pelo LTV. O que a gente está dizendo aqui, minha gente? A gente está dizendo aqui que marketing, vendas e retenção são integrados, eles não são setores separados, eles não são diferentes, eles não fazem parte de outros silos, eles fazem parte do mesmo caminho da jornada de compra do lead. Ele começa em marketing, passa para vendas, vai na retenção, que volta para marketing, que joga para vendas, que vai na retenção, que vai para marketing, que vai para vendas, que vai para retenção. Isso vira um infinito. O cliente vive comprando de você. Capítulo 8. A batalha do século 21. O improviso contra o sistema. A gambiarra versus o SoyaBot. Na gambiarra, abordagem, ferramentas desconectadas. A abordagem do SoyaBot, arquitetura sistêmica validada. Comando, prompts soltos baseados em achismo. Comando, protocolo, medir, estruturado. Execução, caos, alta velocidade. Execução, previsibilidade milimétrica. Papel do líder, operador exausto apagando incêndios. Papel do líder, o arquiteto da decisão estratégica. Então, o que a gente pode chegar de conclusão nisso aqui? Ferramentas soltas, prompts, alguma coisa que vai automatizar, SDR sem conversar com o CRM, CRM não se comunica com marketing, marketing não entrega no CRM, não são conectadas as ferramentas. Você tem PDV, não sei o quê, um monte de coisa que não fala uma coisa com a outra. Fica tudo confuso. E aí um monte de planilha para isso, planilha para aquilo, que nenhuma delas tem a comunicação entre elas. Não é assim que funciona mais hoje. Hoje você tem integrações com N8N, Make, Zapier, que fazem outras coisas. Você tem ali ferramentas que se conectam entre si, RD Station Marketing, RD Station CRM, com RD Station Conversa, tudo no mesmo ciclo. E aí por aí vai. Ferramentas que se conectam através de outras formas e elas não são da mesma empresa, mas elas se conectam através de webhook, através de API, e elas conversam entre si, passam informações de uma para outra. Tudo isso está aí na internet, tudo isso está na inteligência artificial, agora em 2026. Capítulo 9, o paradoxo da escolha e a era das trilhas guiadas, transformando a abundância de ferramentas em direção clara. O paradoxo, a trilha e o resultado. O que aconteceu? O Soya nasceu para ser o cérebro, os lóbulos e os neurônios. O cérebro era o diagnóstico, os lóbulos ele entendia qual neurônio que ele ia ativar e o neurônio resolvia aplicando aquilo que ele tinha que fazer, ele executava. As pessoas que começaram a usar isso começaram a ficar confusas. E aí eu entendendo essa confusão, elas não sabendo por onde começar, eu comecei a desenhar processos, onde eu tenho trilha de PMEs, trilha de lançamento, trilha do topo do troféu. Essas trilhas já têm os agentes na ordem certa que você deve abrir. Então você não precisa mais conversar com o cérebro nesse momento, você vai seguir a trilha. Daí eu entendi também que depois a gente tinha os sistemas, e aí eu fui construindo os sistemas. Então a gente tem as trilhas para facilitar a jornada do usuário para que ele não se perca. Capítulo 10, como colonização semântica, SDR sintéticos, dominando recomendações nas novas IAs. Antes, a gente tinha que botar o site da gente para ser encontrado pelos buscadores através de uma coisa que a gente chama de Search Engine Optimization, SEO. Só que agora, na era que a gente está vivendo, eu acabei de receber de um amigo aqui agora uma informação que ele estava falando sobre a mudança do Google, que ele vai usar mais a IA ainda.
que ele já está usando, mas ele vai usar mais ainda. Então, o que acontece? A gente tem que aparecer nos buscadores, mas a gente tem que aparecer nas inteligências artificiais. E para isso existem outras sopas de letrinhas, o tal do AEO, GEO e ARO. Essas três formas você consegue colocar a tua empresa para aparecer nas inteligências artificiais. E isso a gente começa a colonizar locais dentro do Google, porque você começa a aparecer na inteligência artificial do Google. E cada vez mais, se você não aparecer na inteligência artificial, você vai estar fora do jogo, porque as inteligências artificiais vão achar teu concorrente e não vão te achar. Então tá ali, ó, Answers Engine Optimization, preparando seu conteúdo para ser a resposta para as IAs entregarem. Exércitos de SDRs sintéticos, agentes atuando como força-tarefa que prospecta e estrutura o go-to-market antes do concorrente acordar. Nós já chegamos na era onde a gente tem um SDR, que é um pré-vendedor, que ele já atua como aquele primeiro contato do lead. O lead entrou no processo, fez uma conversão, cai no SDR, o SDR é um WhatsApp, por exemplo, já começa a conversar o agente com aquela pessoa, e aí ela entende o momento atual, a expectativa, dor, impacto e resolução, e aí depois ela vai passar essa bola para o vendedor fechar, o closer, fechar a venda. Então eu tenho marketing, que pode também ter muita coisa automatizada, passando para o SDR, que pode ser automatizado, desde que ele entenda o que ele precisa coletar do lead, e depois ele passa para o vendedor fechar a venda, assinar o contrato e mandar para o Customer Success, que é o sucesso do cliente. Então, capítulo 11, o líder como arquiteto. De operador exausto a arquiteto de decisão. No nosso site, na parte de onboarding, tem um depoimento lá de um cliente nosso, do Soia, que ele comprou o Soia, ele foi lá e ativou o agente criar site. Esse agente foi passo a passo com ele, criando, construindo, criando o HTML, fazendo o mapa do site dele, quais os botões que ia ter e tal, entregou o site pronto para ele. Daí ele pegou esse site, jogou lá no VS Code, e aí ele concluiu o site. Ou seja, o que o homem fez? Ele orquestrou duas inteligências artificiais e construiu o próprio site. Só que ele não escreveu uma linha de código. Ele só respondeu o que o agente tinha perguntado. Ele perguntou qual era o negócio, se ele já tinha um site, se ele tinha como mostrar o site, se ele já tinha alguma coisa pronta, se ele queria mudar alguma coisa, se ele queria adicionar alguma coisa. E ele foi respondendo em linguagem natural, no final saiu com o site pronto. Então, a gente hoje está numa era onde o homem é o orquestrador das inteligências artificiais. E é isso que tem mudado. A mudança suprema de identidade. Você deixa de ser o tarefeiro do seu próprio negócio, a tecnologia absorve o processamento pesado e repetitivo. O retorno ao essencial. O humano é desenvolvido a função original. Não. O humano é devolvido à função original, insubstituível. Olhar nos olhos do cliente, criar empatia e construir ecossistemas. Então, o humano, agora, ele vai servir para gerar rapport, porque isso a máquina não faz bem. Se tem uma coisa que a máquina não faz bem, é gerar rapport com o ser humano. O ser humano com o ser humano, o rapport é imediato. Os dois são humanos. Agora, quando uma máquina fala com o humano, o rapport é um pouco desproporcional. A máquina ainda não tem essa habilidade de gerar rapport. Ela tem a habilidade de convencer, ela tem a habilidade de persuadir, mas ela não tem a habilidade de gerar rapport. A validação global, expansão global e a força de trabalho dos 120 agentes. Capítulo 12. A validação global, a arquitetura Soia nascida no Brasil, sendo comprada organicamente e aplicada no mercado norte-americano. Nossa primeira venda do Soia foi para os Estados Unidos. O novo RH sintético, um batalhão de 120 agentes cognitivos
de alta performance operando 24/7, capilaridade e inteligência distribuída sem ineficiência do modelo obsoleto. O futuro pertence a quem constrói sistemas. A inteligência artificial não conserta uma empresa desorganizada. Pare de gambiarra, construa o seu sistema, ative o SOIA. Então, galera, queria passar essa mensagem para vocês hoje. Nós estamos vendendo o nosso livro na Amazon. Deixei o link nesse comentário, nessa descrição desse vídeo aqui. Quem quiser comprar, basta entrar nesse link, entrar na Amazon ou pesquisar na Amazon por SOIA, escreve S-O-I-A, na prática, na Amazon. Você vai encontrar nosso livro. Ele custa R$ 24,90, ou seja, eu não estou pretendendo ficar rico com esse livro. Esse livro é a porta de entrada para você entender mais o que é o SOIA e você chegar em níveis maiores e botar esses 100 agentes para funcionarem dentro da tua empresa. E é para isso que ele nasceu, para fazer com que você tenha sucesso, para fazer com que você entenda como que você faz para usar 100 agentes especialistas nas áreas de marketing, vendas e retenção para resolver tuas dores aí e melhorar a tua empresa. Beleza? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Estamos na Amazon e você é nosso convidado. Nosso livro tem 40 conteúdos vivos, onde você tem podcasts de cada capítulo, você tem um vídeo com narração de cada capítulo e você tem os slides para explicar cada um dos capítulos. Mais um podcast da introdução, que é o prefácio do Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata Software, que escreveu o prefácio do livro SOIA na Prática. Beleza? Você falou com o Márcio Canto, um abraço, seja feliz, sucesso!